A paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs, a você que abriu agora esse vídeo. Estamos aqui no terceiro dia da campanha, o término da campanha, para buscar ao Senhor em oração. Já consagremos a vida neste dia, no propósito. E agora vamos ler uma palavrinha rápida aqui e já estaremos entrando na oração, que já está tarde. Estaremos orando em favor de todos, para Deus entrar com a providência, libertar, salvar, fazer uma obra completa. Então vamos ler uma palavra aqui que se encontra aqui no livro de João. João, capítulo 15, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançando no fogo e o queimam. Então vamos meditar numa palavra rápida aqui, para nós já entrar na oração. Jesus estava falando para os discípulos aqui, se você for analisar, que os discípulos eram como se fosse o ramo, e ele a videira. E ele diz: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Aqui seria como se o próprio Cristo falasse: vocês já estão purificados. Eu estou com vocês e vocês estão purificados. Vocês vão dar fruto, vocês já estão dando fruto, vocês já estão na obediência. Permaneçam em mim que vocês vão dar muito fruto, mas se vocês não permanecerem em mim, vocês não podem fazer nada e vocês vão ser cortados e vão ser lançados no fogo. Daí ele diz: permaneceis em mim, eu permaneço em vós e vocês darão muitos frutos. Foi o que aconteceu com os discípulos. E trazendo para nós aqui agora, eu quero fazer uma pergunta para você que está ouvindo esta palavra aqui agora, para mexer com o teu psicológico, com a tua mente, com o seu raciocínio. Você está em Jesus? Você que diz que é crente, que aceitou Jesus, você que diz que reconciliou, que voltou para Jesus, você é um ramo que está ligado à videira? De fato, você é um ramo que está ligado à videira? Você que prega, você que canta, você que é obreiro, você que está todo dia na igreja ali. Ou você que voltou agora? Você é um ramo que está ligado à videira? Quais são as provas que você dá para você dizer que de fato você é um ramo que está ligado à videira? Vamos tentar analisar o que pode acontecer na vida de um crente que é um ramo que está ligado à videira, um crente que está em Jesus Cristo. Porque o ramo que está ligado à videira é um crente que está em Jesus Cristo. Primeira coisa, quem está em Jesus Cristo não anda na carne.
E se você anda na carne, praticando as obras da carne, você é o ramo que está ligado à videira? Responda com base nesta palavra. Jesus diz, aquele que está em mim, esse dá fruto. E ali Romanos 8 diz, aqueles que pertencem a Jesus Cristo não andam na carne. Nenhuma condenação há para eles, porque eles não andam na carne, mas no Espírito. Nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Se você está em Cristo Jesus, você anda no Espírito, você vive no Espírito. Você não é um crente carnal, um crente mundano. Isso é estar ligado na videira. E dar fruto, o primeiro fruto que existe é da vida santa, da vida espiritual, da vida consagrada. E agora, diante dessa palavra, você é um ramo que está ligado na videira ou você é um ramo que está fora da videira? Porque se você é um ramo que está fora da videira, você será lançado no fogo. Porque o teu nome de crente, o teu título de pregador, de cantor, de pastor, de obreiro, de não sei o quê, todo esse título religioso não te dá nenhum direito de você dizer que está na videira se você não vive uma vida no Espírito, uma vida de santidade consagrada ao Senhor. Está o ramo que está ligado na videira, que recebe a vida da videira, é um crente espiritual. Quais são as características desse crente espiritual? Primeiramente, ele obedece a palavra de Deus em tudo. Ele não questiona a doutrina, ele não questiona a instrução, ele não questiona mandamento, ele obedece a palavra do Senhor, ele renuncia completamente tudo aquilo que Deus manda renunciar. Ele abandona tudo aquilo que Deus diz que é para ele abandonar. Um dos frutos daquele que está ligado na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, ele ama ao Senhor. Ele ama a Deus. É impossível uma pessoa que diz, eu sou um ramo e eu estou ligado na videira verdadeira e não amar a Deus. Quando eu digo amar a Deus, não é amar em palavra, em emocionalismo, é amar com uma vida de obediência sincera, verdadeira, um relacionamento firme na presença de Deus, combatendo o mundo, o pecado, combatendo Satanás, os demônios. Quando eu digo a videira, quando está dando vida para o ramo tem uma vida que produz fruto. Quais são esses frutos? O amor a Deus, a vida santa, uma vida de oração. Uma vida de oração. Quem está ligado na videira tem uma vida de oração. Você tem uma vida de oração? Você tem compromisso com Deus numa vida de oração? Você ora na madrugada? Você faz campanha? Você busca constantemente? Quais são os sentidos da tua oração? O ramo que está ligado à videira não busca coisas para o seu ego. Busca coisas espirituais para glorificar a Deus segundo a vontade de Deus. Se você é um ramo que está ligado na videira, você não busca coisas para você se achar melhor do que os outros, para você ser mais do que os outros. Você busca para você ser santo, para você viver em obediência a Deus, para você viver uma vida separada do pecado, do mundo, para você triunfar no mundo espiritual contra Satanás e os demônios, glorificar o nome de Deus aqui na terra. Você é um ramo que está nesse sentido? Ser um ramo ligado à videira é um ramo que tem prazer e tem uma vida de consagração, de jejum. Jejum, consagra a vida em jejum. E esta consagração em jejum não é para buscar coisa material, coisa terrena, para ficar buscando coisas aqui para satisfazer a sua vontade humana. O jejum é voltado para a consagração, para a mortificação da carne, para a santificação, para a purificação, para crescer na comunhão, no desenvolvimento espiritual, para orar mais, para entender melhor a palavra de Deus, para ter mais prazer na palavra de Deus, para entender melhor a palavra de Deus, para discernir as coisas espirituais, para você andar na direção do Espírito, na vontade de Deus. Tem uma vida de oração, tem uma vida de jejum, de consagração.
Tem uma palavra ali que o apóstolo Paulo falou para os cretenses: ventres preguiçosos, que andam nas casas dessas mulheres pecadoras aí, levando falsas palavras aí, onde eles vivem conhecendo a verdade, mas nunca conseguem chegar ao pleno conhecimento para serem libertos e serem salvos. Você não é um ventre preguiçoso? Preste bem atenção nessa palavra. Tem que ter vida de oração, tem que ter vida de jejum. Se você é um ramo que está ligado à videira, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Para você manter uma vida de jejum e de oração é pelo Espírito Santo. Da carne não vai, não adianta. Da carne não vai. E mesmo que vá na carne, que faça sem discernimento, sem sabedoria, pela força da carne, como se fosse uma dieta comum que as pessoas fazem para emagrecer, ou como se fosse uma reza dessas outras religiões aí, que rezam para a imagem, que rezam para outros deuses que não tem efeito nenhum espiritual na vida, para uma consagração. Não tem poder, não tem virtude. Não vai ter o fruto que é da santidade, que é da vida espiritual, que é da graça de Deus que transborda na vida, que é da unção de Deus que transborda na vida, que é da sabedoria do alto que vem de cima, que direciona cada passo que você dá nessa vida. Não é. É tudo pelo Espírito Santo. A oração, quando é pelo Espírito, ela produz vida, produz graça, produz unção, produz poder, produz visão, produz discernimento, produz santidade, produz comunhão verdadeira, genuína, quando a oração é pelo Espírito. E só o ramo que está ligado à videira que pode usufruir disso que eu falei. Porque é somente pelo Espírito, e para ser pelo Espírito tem que estar na videira que é Jesus Cristo. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então desde o começo, o meio, a operação e ao fim, é tudo por ele, para ele, por ele, para ele, por ele e para ele, para a glória dele. Isso é um ramo ligado à videira verdadeira. Produz o quê? Fruto de uma vida de oração constante, com prazer, com fé, com alegria, porque está na presença do Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso. Produz a vida de consagração de jejum, aonde jejum consagra por prazer, por alegria, para se entregar ao Senhor. No jejum é como se você saísse do mundo. O jejum é espiritual, pelo Espírito Santo, com fé, com sinceridade, com coração verdadeiro diante de Deus, voltado para o propósito divino. É como se você colocasse o teu corpo, a tua alma, o teu espírito na presença de Deus no mundo espiritual, para nesse tempo o Espírito Santo estar consagrando, purificando, santificando e dando mais das virtudes do céu. Isso é o jejum espiritual, a consagração verdadeira. Seja que você esteja na casa, tirando tempo em palavra, em oração, em jejum. Seja que você esteja no trabalho. Você está na presença de Deus, em santa consagração, na comunhão pelo Espírito Santo. Eu já vi falar, irmão, a consagração verdadeira, você não pode fazer nenhuma outra atividade, você tem que pegar e pedir o jejum e ficar ali fechado ali, ou sair, não ter contato com ninguém e ficar só na Bíblia, na oração. Isso daí é você limitar a vida no Espírito, o Espírito de Deus que está em você, que você estando
no trabalho, estando na casa, onde você estiver, independente da atividade que você estiver fazendo, você estando no Espírito, você está sendo consagrado nesse santo jejum. É uma consagração diante de Deus, porque as atividades normais não limitam a ação do Espírito Santo na tua vida, porque é uma atividade comum e que não fere os princípios bíblicos. O que deixa de ser uma consagração verdadeira, genuína, é quando você está em outra atividade ou qualquer outra coisa que você fere a palavra de Deus, que você desobedece a Deus, aí fere, aí não é consagração, mesmo que você esteja na sua casa sozinho. O ramo que está ligado à videira, ele tem essa visão, esse discernimento, essa sabedoria. Por quê? Porque vem do céu, vem do Espírito, vem da videira, flui da videira na vida dele. E eu volto a perguntar, uma indagação a você agora. Você está na videira? Você é um crente fraco, carnal, imundo, que não consegue dominar o teu celular, não consegue dominar a rede social, não consegue dominar para ver um vídeo, para ver uma imagem, para escutar alguma coisa? Não tem discernimento, não tem estrutura para você ver uma coisa secular ali que nem ferir não fere, mas já te leva para o mundo. Nem ferir não fere os princípios espiritual, mas já te leva para uma visão, para um pensamento do mundo. Será que você não é tão carnal a esse ponto? Que não consegue deixar o celular, desligar o celular e dobrar o joelho para buscar Deus. Está preso. Está preso o celular. Não consegue ler Bíblia porque fica 2, 3 horas no celular, toda hora está ali, ó. A maior idolatria que está sendo na vida dos crentes hoje. Católico anda com um crucifixozinho. Macumbeiro anda com guia no pescoço e muitos crentes estão presos à idolatria do celular. O ídolo dos crentes é o celular, é a mídia, é a rede social que está prendendo eles ali. Você acha que vendo o videozinho aí que alimenta a carne, você vai ter vida espiritual? Você pode pegar uma informação, você pode... Mas se você não tiver o mínimo de discernimento e estrutura, não precisa ser nada que traga, explane o pecado, assim, descortine o pecado. O simples fato daquilo ser secular ali, já vai trabalhar na tua mente para você ir para outras coisas. Será que a tua vida não é tão fraca assim? Será que isso não é tão fraco espiritual dessa forma? Ou você é um ramo que está ligado à videira, que recebe vida? A oração, o jejum e a palavra de Deus. O ramo que está ligado à videira foi o que Jesus falou. Que o Espírito Santo é o Espírito da verdade que guiaria em toda a verdade. Você está sendo guiado em toda a verdade? Como que você diz que está sendo guiado em toda a verdade se você nem entende a verdade que você lê na palavra? Você nem conhece a verdade, você nem busca na palavra a verdade, você fica buscando de terceiros. Eu não sou contra, você está ouvindo agora aqui, quem sabe, esta palavra através de mim, mas eu influencio você a buscar direto na fonte da palavra de Deus, em oração e jejum, pedindo ao Espírito Santo para revelar a palavra, para te dar entendimento da palavra. Ele é o Espírito da verdade, é Ele que te dá entendimento, sabedoria. E quando o Espírito Santo te dá entendimento e sabedoria da palavra, nunca é para alimentar a tua carne, é para você se fortalecer espiritual, se santificar e ter uma vida mais profunda no Espírito. Você pode ouvir esta palavra e ter um despertamento, mas esse despertamento só vai permanecer vivo em você se você mergulhar na palavra, orar
estudar a palavra, pedir a revelação, pedir o entendimento, pedir para que o Espírito Santo revele no teu coração, tua mente, e que faça com que as palavras se transformem em vida e fogo no teu coração. E você busque a fé genuína e verdadeira que vem pela palavra de Deus, para você manter a tua vida na base da oração. Sabe por que você não vence a tua carne, não vence o mundanismo, não vence o pecado, não vence a tentação? Porque você não tem vida de jejum e oração, você não se consagra, você não busca a palavra da santificação. E por que você não faz isso? Porque você não está na videira, você é um ramo que está quebrado. E é um despertamento para você. Porque se você continuar dessa forma, você vai ser aquele ramo que vai ser lançado no fogo. Todo ramo quebrado na videira, que vai secando, chega uma hora que é tirado da videira e é lançado fora. Assim é o crente. Muitos já morreram e foram ramos quebrados. Muitos dentro da igreja, pregando, cantando, pastor, presbítero, diácono, evangelista, até missionário. Ah, mas missionário, tem missionário carnal, principalmente esses mundanos que não conhecem a santidade. Ramos que não estavam ligados na videira. Chegou o tempo determinado, foi o ramo que foi tirado, que estava encostado na videira, que estava quebrado, que não tinha ligação direta com a videira, secou, foi arrancado e foi lançado no fogo. Foi para o inferno. O inferno está cheio de pastor, presbítero, diácono, evangelista, missionário, obreiro, obreira, cheio de crente, que eram ramos que não estavam ligados na videira, que não tinham a vida da videira, eram ramos quebrados, secos, que não produziam fruto, mas estavam na igreja produzindo a máscara da religião, só religiosidade, mas não tinham vida no espírito. Você, diante desta palavra, você é um ramo que está ligado na videira? Me responda para você, para a tua consciência. É despertamento, uma palavra de despertamento, hoje é o término da campanha aqui. Todo o sentido da vida do cristão com relação às coisas espirituais deve ser voltada para a santificação. A fonte de vida do Espírito é a santificação. A vida que vem da videira para os ramos é a santificação. Se você não tem esta visão, esse discernimento e esse desejo e essa busca e esta vida, você é um ramo que está fora da videira. Está quebrado. Está seco. Não recebe vida e não produz fruto. Quais são os frutos? Uma vida de oração, uma vida de jejum e do prazer, da alegria e da revelação da palavra. Porque isso vem do Espírito Santo, o Espírito Santo faz isso. E quem é o ramo que está ligado na videira, que recebe vida da videira, é porque flui do Espírito Santo no coração dele esta vida. Maldito este evangelho carnal mundano. Maldito.
o apóstolo falou, se um anjo do céu descer e pregar um outro evangelho além do que está posto, seja maldito, anátema. Porque o alicerce é Cristo. E quando a palavra fala de Cristo, fala da essência pura de Deus. E quando fala da essência pura de Deus, fala da santidade de Deus. Não existe evangelho de Cristo sem a santidade de Deus. Cristo na cruz, crucificado, foi a luz da santidade de Deus que clareou este mundo. E todos aqueles que estão em Cristo, eles têm a luz da santidade de Deus neste mundo de treva. Você tem essa luz? Ou você é um carnal, um mundano, um religioso? Presta atenção, desperta, vai brincando, vai ouvindo a verdade, vai ouvindo por um ouvido, soltando por outro, vai desprezando a verdade, porque estas palavras que você está ouvindo, de despertamento para você ter uma vida com Deus, para você ter uma vida de santidade, uma vida consagrada, cheia do Espírito Santo, um dia você vai ouvir essas palavras no inferno, quando você estiver lá, porque você rejeitou a voz do Espírito de Deus, que clamava para você se santificar, que clamava para você largar o mundanismo, que clamava para você largar a vaidade, para você largar as práticas carnais e se entregar completamente a Deus. Você preferiu palavras de crente mundano, de pastor mundano, de igreja porta larga, de igreja mundana, que aceitou a vaidade, o mundanismo, que deu lado ao espírito, enganadoras doutrinas de demônio, a pombagira do inferno, os demônios, a Jezabel, todo tipo de demônio que chegou para enganar essas igrejas mundanas. Pastores usados pelo diabo, que não aceitam a doutrina do Senhor Jesus, que não aceitam a sã doutrina, que querem servir a Deus, mas não querem abandonar o mundo, querem ficar aliançado com o mundo e viver como os do mundo. Defendem uma moralidade que tem filósofos que vivem melhor do que eles. Filósofos com moralidade tão fina. E eles, ateus, esses crentes querem viver somente uma moralidade dessa e ainda são tão fracos que perdem para esses ímpios que nem creem em Deus. Enquanto o evangelho não prega uma moralidade. O evangelho prega a transformação do caráter, do coração, da mente, da natureza. É da estrutura completa do ser humano. Vai muito além de moralidade. Quando diz sede santo em toda a vossa maneira de viver, abrange todos os sentidos da vida. Vai muito além da moralidade. Uma pessoa pode ser moral e mundana, vaidosa, etc e tal. Curtir pecados do mundo e não fere a moralidade comum da sociedade. E esses crentes mundanos carnal querem viver desta forma. Então era só uma palavrinha rápida aqui. Mas presta atenção nesta palavra. E desperta. O desejo do meu coração, quando eu falo da palavra de Deus, é que todos possam sentir e viver e receber o que Deus me dá todo dia, porque é o prazer da glória de Deus, é a plena convicção na comunhão com Deus da eternidade, aonde nada neste mundo me fascina ou me seduz,
Porque aqui, tudo isso aqui, a traça e a ferrugem vai corroer. Isso aqui tudo é passageiro. A Bíblia diz, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E tem crente mundano, carnal, que está perdendo a sua alma, não porque está ganhando o mundo, por migalhas que o mundo está oferecendo, por prazeres que o mundo está oferecendo. Miseráveis, infelizes, orgulhosos, que não aceitam a repreensão do Senhor, que não aceitam o chamado da santificação para viver a plenitude de Deus na terra. A liberdade da natureza pecaminosa, imunda. Um relacionamento e uma comunhão diária com Deus. Cada decisão diante de Deus, debaixo da direção, da confirmação, da proteção de Deus. É cada passo. Cada desejo colocado diante de Deus pelo Espírito de Deus. Orientado, dirigido, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Crentes perturbados. Crente ansiosos, perturbados, oprimidos, depressivos, não estão na videira, porque a videira verdadeira é a fonte da vida. Aquele que tem sede, vem e beba de graça da água da vida. Está escrito, o Senhor falou, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, não é como os pastores carnais, os teólogos carnais dizem, é conforme diz as Escrituras. E como diz as Escrituras, sem santificação ninguém verá Deus. E o que diz as Escrituras? Aquele que pratica o pecado é do diabo, mas aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado. Porque a semente permanece nele, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito de santificação permanece nele. E a pessoa vive assim, eu não vivo, é Cristo que vive em mim. A vida que vivo neste corpo humano, terreno, passageiro, eu vivo na fé daquele que morreu na cruz, que vai me levar para o céu, que me deu a vida eterna, aquele que venceu o pecado, aquele que venceu a morte, aquele que venceu Satanás, os demônios, o inferno e subjugou todos os poderes das trevas para dizer para mim, você é mais do que vencedor. Para dizer para mim, você é mais que vencedor. A palavra diz, vós sois mais do que vencedor em Cristo Jesus. Jesus já venceu tudo. Jesus venceu o pecado. Você já venceu o pecado? Jesus venceu o mundo. Você já venceu o mundo. Jesus venceu Satanás e os demônios, o inferno. Você já venceu Satanás, os demônios, o inferno? E Jesus venceu a morte. E você já venceu a morte? Irmão, como que eu vou vencer a morte se eu estou no corpo ainda? Porque a morte só tem poder no teu corpo humano. Aonde o próprio Cristo passou por essa morte no corpo humano. Teve uma passagem. E nós teremos um corpo de glória igual ao dele. 1 João capítulo 3 ali fala. Capítulo 5 ali fala. Com grande caridade nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Mas é só os ramos que estão ligados na videira. Você é um ramo que está ligado na videira?
Se não é, busque, se humilhe, sem arrependimento não tem perdão de pecado. Sem perdão de pecado não tem purificação. Sem purificação não tem santificação. Sem santificação não tem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem vida com Deus. Sem vida com Deus não tem salvação. Desperta, tu que dormes, e levanta dos mortos. E você que está brincando com a doutrina, com a santidade, se esperte. Se esperte, porque o negócio vai estreitar, ainda mais que nós estamos nos últimos dias. Bateria fraca aqui. Apagou, mas eu vou terminar aqui dizendo para você. Se arrependa, se converta, se santifique, abandone a carnalidade, a vaidade, o mundanismo e seja um ramo ligado à videira verdadeira que é Jesus Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês que verem, ouvirem esse vídeo. E nós vamos estar orando em favor de todos aqui, em nome de Jesus, nesse término da campanha. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.